E a psiquiatria naquela época era bem diferente da de hoje. Frequentemente a psiquiatria era sinônimo de tortura. E a mesma coisa acontece para os MCs de rap, os MCs de funk, os MCs de trap. Em 1861, 7 estados escravagistas do sul dos Estados Unidos se rebelaram contra o resto do país que queria a abolição da escravatura. Começava aí nos Estados Unidos a Guerra de Secessão. Durante esse conflito, aconteceu um mal-estar bem peculiar entre as trincheiras da guerra. A história conta que esse mal-estar atingiu 5.000 soldados e matou 73. E os sintomas dele eram melancolia e saudade de casa. Algumas dessas mortes foram por suicídio, outras aconteceram porque as vítimas, de tão deprimidas, ficaram com a sua imunidade debilitada. 2 séculos antes da guerra, do outro lado do Atlântico, o médico suíço Johannes Hofer já tinha notado uma coisa parecida entre militares e funcionários públicos que já estavam há bastante meses ou anos até longe de casa. Em 1688, ele batizou esse problema de dor pelo retorno. Só que, obviamente, ele fez isso do jeito que os acadêmicos adoram, ou seja, em grego. E lá na língua de Ulisses, a volta de um herói para casa é chamada de nostos, enquanto que a palavra dor é algos. Junta esses dois e você vai ter nostalgia. Do mesmo jeito que uma dor nos músculos é chamada de mialgia e nos nervos é de nevralgia. E até o século XIX, a nostalgia foi tratado como uma doença psiquiátrica. E a psiquiatria naquela época era bem diferente da de hoje. Frequentemente a psiquiatria era sinônimo de tortura. Então se chegasse com dores, melancolias e coisas assim, os médicos vão receitar para você sanguessuga ou choques elétricos, qualquer coisa desse tipo. Mas graças a Deus o nosso entendimento de transtornos mentais melhorou bastante de lá para cá. Mas uma coisa ainda é igual: a música. A música é um gatilho dos nostálgicos. Durante a Guerra dos 30 Anos, que rolou na Europa no século XVII, eles tinham pena de morte para quem cantasse uma melodia folclórica que era intitulada... É muito difícil pronunciar esse nome. Essa música aqui. Então, essa cantiga costumava acompanhar a ordenha de vacas nos Alpes. E ela não poderia ser cantada, tinha pena de morte para quem cantasse, porque ela desestabilizava os militares que cresceram ouvindo a família cantar essa música. E em 1989, 2 pesquisadores das universidades de Columbia e Rutgers determinaram que as nossas músicas favoritas são lançadas em média quando nós temos 24 anos. A maioria de nós curte as canções de infância e é obcecado pelos hits da adolescência e da juventude e vai odiando, tudo que vai surgindo depois disso. Esse estudo foi replicado em várias ocasiões e desde então, na sua versão mais recente, publicada em 2022, entrevistou pessoas entre 18 e 84 anos e chegou numa idade de aproximadamente 17 anos, para onde acontece o nosso pico de preferências, Esse, inclusive, é um momento em que o nosso cérebro está mais aberto a experiências, a aprendizado e mais interessado em construir as suas relações sociais, que normalmente são, pelo menos na adolescência, mediadas por música. Principalmente porque adolescentes se organizam em tribos e consideram super importante ficar atualizado de todas as novidades de tecnologia e música. E é na juventude que se formam as nossas lembranças mais vívidas e mais numerosas. E para piorar, a passagem do tempo dá uma certa alavancada nessa ilusão de que as músicas antigamente eram melhores. Isso porque artistas bons sobrevivem e artistas ruins, naturalmente, acabam esquecidos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a música dos anos 80 era melhor, é porque, na verdade, hoje nós escutamos o que tinha de melhor dos anos 80 e não escutamos as bandas que não eram boas. Porque, obviamente, para cada música boa que surge, geralmente tem várias ruins. Mas, é claro, para que a gente consiga entender esse filtro, precisa de tempo. Não dá para perceber quais dos artistas contemporâneos vão ser clássicos no futuro e quais de hoje em dia vão ser os esquecidos. Porque música boa sempre foi, na verdade, agulha em palheiro. Hoje, no tempo contemporâneo, é um palheiro bem grande, Você tem, por exemplo, 100.000 faixas novas por dia sendo atualizadas no Spotify, então fica muito mais difícil você achar uma música boa dentro desse mundaréu de música. Um outro elemento nostálgico que suporta a ideia de que músicas antigamente eram melhores é o fato de que o nosso cérebro gosta da zona de conforto. A gente adora satisfazer expectativas e quando a gente se acostuma às convenções de um certo estilo musical, fica muito mais difícil, a gente se sente muito menos predisposto a insistir em outros estilos. E o nosso cérebro gosta dessa facilidade, porque ele gosta de detectar padrões e os padrões sonoros têm um efeito muito mais prazeroso do que qualquer outro tipo. Um outro elemento que também contribui é na transição dos anos 80 para os anos 90. Naquela época, houve uma ascensão do rap que acabou gerando uma mudança estilística
bem significativa no pop mainstream. Numa série de hits, o foco acabou saindo das melodias e passou para as letras e para o ritmo, ao mesmo tempo que você começa a ter o uso de samples, que são aqueles trechinhos de outras músicas repetindo loops, sabe? Isso fez com que os músicos, propriamente ditos, acabassem ficando meio para escanteio. Quem cresceu com esse gênero é fã das suas várias possibilidades criativas, mas alguém que é, por exemplo, um fã do Beatles pode acabar não digerindo essas novidades também. Isso mostra como nós somos ruins em aceitar mudanças, e isso fica bem claro quando a gente olha para trás e vê isso em outros períodos da história se repetir da mesma forma como se repete hoje. E um outro exemplo que a gente pode usar para mostrar como esse pensamento funciona é, desde os anos 2000, houve uma colaboração, vem existindo uma colaboração bem grande entre produtores e artistas individuais, que acabou tomando os rankings das melhores músicas, e isso acabou jogando para a lateral também as bandas. E além disso, houve o surgimento de uma série de gêneros que giram em torno de figuras individuais. Pensa, por exemplo, nas divas pop, Ninguém vai escutar a banda Beyoncé, as pessoas escutam a Beyoncé. Ninguém escuta a banda Rihanna, escutam a Rihanna. E a mesma coisa acontece para os MCs de rap, os MCs de funk, os MCs de trap. Para quem cresceu ouvindo grupos musicais, esse cenário mais individualista é bem alienígena. E uma outra questão também é que a nossa capacidade de concentração foi bem limitada por causa dos feeds infinitos das redes sociais. A gente tem um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. Se você se interessa, dá uma passada lá que o vídeo é muito bom. Mas o que eu quero dizer é que isso inviabiliza canções pop compridas, como por exemplo a Tiny Dancer do Elton John, que o refrão só vai chegar lá no 3º minuto, depois de uma tensão muito bem construída. E isso também aqui, mostrando para vocês que a história se repete, não é uma exclusividade da geração TikTok. Lá nos anos 1965, as rádios também não queriam tocar Like a Rolling Stone do Bob Dylan, porque a música tinha 6 minutos. Então desde lá a coisa já vem sendo picoteada. Mas é claro, aqui eu trouxe vários elementos para vocês do que pode trazer essa sensação de que as músicas de antigamente eram melhor. O grau em que essas diferenças importam, para chegar nessa conclusão é bastante discutível. Sempre vão ter semelhanças, sempre vão ter diferenças entre o passado e o presente, e a gente vai construindo a argumentação do porquê as coisas mudam conforme a história passa. Tudo que você gosta hoje existe porque alguém fez alguma coisa diferente em algum ponto da história e muito provavelmente ouviu dos mais velhos que essa coisa que ele estava fazendo não prestava. Cada música é um retrato da sua época. Então a música de antigamente, seja lá qual seja o seu antigamente, pode ser os anos 90, pode ser os anos 50, pode ser os anos 1900, então, seja lá qual for antigamente, nunca foi objetivamente melhor do que a atual. Toda geração teve dificuldade em aceitar as inovações da próxima. Isso aconteceu com as gerações anteriores e isso vai acontecer com as próximas gerações. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha? Isso realmente acontece? Você acha que as músicas de hoje em dia são piores que as músicas de antigamente? Qual que é o seu estilo favorito? Não esquece de deixar aqui no comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Se você amou o vídeo, não esqueça da sua inscrição, de ativar o sininho para você ficar atualizado de mais conteúdo legal como esse. Se você quer saber mais sobre como o nosso limite de atenção tem sido reduzido drasticamente nas últimas décadas, eu vou deixar esse vídeo aqui para você. Mas caso você se interesse como o nosso cérebro é uma coisa incrível, e como por exemplo a comida afeta ele, eu vou deixar esse outro vídeo aqui. Muito obrigado pela sua presença e eu estou aguardando você no próximo vídeo. Tchau, tchau!